Olá! No vídeo de hoje vamos falar da perspectiva, ou pelo menos da frustração do príncipe Harry ao ver a ascensão do príncipe William. E o mais importante, como William soube se reinventar longe do príncipe Harry. Falas de um insider que traz esta revelação que eu também tinha esta mesma visão, que Harry acreditava que William iria afundar e pediria sua ajuda, só que o tiro saiu pela culatra e eu decidi trazer para a gente poder colocar aqui, debater e entender que sim, faz muito sentido a saída do Harry e de como ele torceu para tudo dar errado, só que as coisas estão dando errado para o Duque e a Duquesa Diva de Montecito. Vem que eu vou te contar, fica até o final do vídeo. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha, seja muito bem-vindo aqui. Eu peço tradicionalmente para você se inscrever, deixar o seu like, comentar, compartilhar, ativar as notificações. Também peço para você hypar esse vídeo porque é importantíssimo. Também peço para você, seja membro da minha corte, a corte do Edu. Tem vídeo novinho falando dos famosos que largaram a mão de Meghan e Harry. Vai vir um vídeo novo aí, tá? Vestidos de noiva, vamos aproveitar o casamento, o último casamento que rolou, e vamos trazer algumas curiosidades para vocês. E vão colocando aqui sugestões, tá bom, minhas duquesas? E beijos para ela, agradecimentos especiais para todas vocês e os duques, tá bom? Vai lá, tem um valor, mas vamos engrenar ainda mais esta corte do Edu. Vamos lá! Essa matéria está reverberando porque o insider, o especialista que contou a visão, ou pelo menos tem a base das informações, ele é editor, foi editor da People, do The Sun, de grandes jornais. E ele disse que a saída do príncipe Harry abalou a monarquia, mas que na mente do Harry ele tinha uma visão, um plano, entre aspas, de ser contemplado ou de ser olhado com olhos de ele é necessário. Ele vai sair, eles vão sentir. Na ideia era, o Harry vai sair, ou o Harry pensava, eu vou sair, eles vão precisar de mim. Quando estiver com o cenário de terra arrasada, o meu irmão vai me telefonar e falar, venha me ajudar pelo amor de Deus. Porque a ruptura do Harry com a família real foi muito bem orquestrado. E isso iria acontecer com ou sem Meghan. Meghan é aquela que vai legitimar toda a fantasia da mente do príncipe Harry, porque, na verdade, a camada, a briga destes dois irmãos começa no nascimento. Um nasceu primeiro, no caso, o príncipe William. Depois veio o Harry. E esse conflito geracional, porque não é só William e Harry, mas com os tempos atuais, a modernidade, a gente acompanha tudo rápido, ligeiro. Essa briga vem se escalonando. E porque o lado do príncipe William, ele não cede e nem vai ceder, gente. É muito difícil. Mas a saída do Harry foi muito bem orquestrado, porque quando chega a Meghan, dá legitimidade aos pensamentos dele de que ele era sombra, mas que ele era muito mais popular, ele era muito mais agradável, ele tinha amigos, ele tinha uma porção de famosos querendo badalar com o Harry. Então ele via, ele fala, ele externaliza isso no livro dele, né? O que sobra, que o irmão dele era engessado, que não tinha carisma. O Harry chegou a dizer da calvície do príncipe William. Acho que ele esqueceu dele, né? E eu posso falar de conhecimento de causa, né? Porque nós carecas podemos falar. E o Harry parece que está apagando a língua dele, tá? Então tudo isso aconteceu e não é uma fofoca. Ah, Edu tá fazendo fofoca. Não, são fatos realmente que o Harry falou ou que o Harry externalizou e a careca tá aí. Mas, indo mais profundamente, quando eles rompem com a família real lá em 2020, a posição deles era bem clara. O ataque era maciço. Eles ainda continuam, mas agora existe um desespero.
Este ano é um desespero. Pelo que eu acompanho do casal, é um desespero, porque o tempo vai contando, o relógio vai rodando bem rápido, né? Os segundos, e a saúde do rei Charles e essa ascensão do príncipe William, cada vez mais concreta, causam pane em Montecito, porque as verbas estão, ó, se esgotando. No caso, a boa vida. Pobres não vão ficar, no caso, Meghan e Harry. Então, o Insider traz essa visão muito importante da saída. Quando ele sai, o Harry acreditou que sim, o príncipe William iria se dar mal. O príncipe William não conseguiria trabalhar, porque o próprio Harry pensou: eu sou a metade deste reino do meu irmão, que a ideia do segundo irmão, além de ser o step, algo aconteça ou acontecesse com William, seria a ideia de ser leal ao irmão. Então, os trabalhos seriam divididos. Se a gente pegar 2020 até hoje, a família real ficou sem frente por muitas vezes por conta da saúde do rei Charles, da Catherine. Em vários momentos, a família real parecia que iria colapsar, mas a monarquia continua seguindo o rumo. E o cerco formado em Harry e na Meghan fica cada vez mais claro. E não é nada somente planejado, e sim a máquina, a monarquia, joga muito bem com o silêncio, com o ostracismo, e vai se fechando as torneirinhas. E toda a evidência do casal, até a casa que eles estavam morando, está passando por uma reforma para deixar tudo como se eles nunca estivessem passado por lá. Então existem muitas matérias referentes sobre a volta do príncipe Harry para o Reino Unido agora em julho, por conta dos Jogos Invictos, que vai acontecer dentro de Londres, e o planejamento é levar Meghan e os filhos. Existe uma quantidade gigante de informações de selar a paz, de ter paz entre os irmãos. Ele, no caso, o Harry, quebrou a cara, porque o príncipe William floresceu diante de todos os momentos e de toda a tempestade que ele passou junto com a família, com o rei, a morte da rainha Elizabeth, a doença, tudo. O príncipe William vem demonstrando muito tato e um jogo de cintura. Isso abalou psicologicamente o príncipe Harry e os projetos, porque a ideia dele era receber uma ligação pedindo pinico. O príncipe William ia chegar, não, volte porque eu não conta, e muito pelo contrário, porque o canceriano, quando ele tem um rancorzinho, acabou. Não há quem tire da mente do príncipe William. Então, o insucesso do William não aconteceu. Muito pelo contrário. Ele cresceu. Você vê o William dando entrevistas, você vê o William no meio de jovens sorridentes, jovens que estão longe da monarquia, mas estão se aproximando. Você vê a esposa do príncipe de Gales, a Catherine, sempre se posicionando, pelo menos esse ano até agora, é um posicionamento magistral. E eu não estou puxando saco da Kate, mas sim tudo muito bem pensado. Porque se a gente for lá em 2024, a gente vê também muita confusão da forma de como era conduzido as redes, a comunicação do casal de Gales. Então, existe um ponto, uma virada de sucesso que não estava nos planejamentos do Harry. Então, Harry entendeu que, na verdade, a ideia é: Harry nunca quis sair da família real. Ele queria que a sua posição fosse valorizado, ou que fosse dividido o reinado. Quando ele sai, ele ataca a imprensa. Depois vem a entrevista com a Oprah. Depois vem a série da Netflix e o livro. E o livro traz uma série de denúncias contra o irmão, a cunhada, o pai, o rei. Fora as outras entrevistas. A partir daí, aquilo que era popular, que era o príncipe Harry e Meghan também, o declínio.
E aí a gente vê a lama, o lamaçal. E tudo isso, o Harry pensando que o William iria cair do cavalo, iria perder as estribeiras, a rédea, muito pelo contrário. O que a gente vê, a ascensão do William, da família, que eu falei em um vídeo aqui, da Catherine, e a visão do Harry é desesperadora, porque com o William futuro rei, e os riscos de muitas coisas acontecerem contra ele. No caso, perder um benefício, porque o rei Charles ele não tem o pulso de chegar, parou. Por quê? Os escândalos dos anos 90 com Diana, a história da separação abalou muito o rei Charles. E ele fazendo um movimento brusco contra o filho, a opinião pública poderia achar de mau tom. Já o príncipe William fazendo, as pessoas compram muito mais. E a ideia de limpar a monarquia, que é um discurso que o príncipe William coloca lá em 2024 e aquece sempre em entrevistas, é facilmente comprado pelas pessoas mais jovens, que é o objetivo da monarquia sobreviver. Então, retirar Meghan, Harry e os títulos de pessoas que moram longe ou que não fazem mais parte dos membros que trabalham na monarquia, que estão ali, né, diariamente colocando a cara à tapa, faz com que fique muito melhor ser visto do que o rei Charles fazer isso. E o rei Charles tem a complicação do Harry, da Meghan, do Andrew, da Sarah e de outros montantes de várias sujeiras, isso herdado pelo movimento da rainha Elizabeth II, que também puxou para debaixo do tapete. Então o Harry vê a ascensão do irmão como o fim das benécias de seu título, da sua relevância, porque a oratória da família real terminou a história. Não tem mais história. Por mais que dias atrás existia uma matéria onde Meghan estava insatisfeita com o tratamento dado pela Kate, agora também com a irmã, a Pippa, da Kate, ela vai contar mais coisas, que as pessoas só olham a Kate como fria, porque ele fala isso no livro, né, dessa imagem da Kate, ele debocha da cunhada, e também que tinha mais coisas sobre o príncipe William. E a gente vai se preparar porque o desespero é grandioso. E o último movimento da Meghan dando presente para haters de William e de Kate fica bem evidente que a duquesa está descendo cada vez mais dessa guerra midiática. Então, a ideia do insider, desse especialista, eu também acredito que o Harry sabia ou imaginava, pensava que o William pediria para ele voltar, ligaria e ele poderia colocar na mesa as condições para a volta, porque o Harry queria remodelar essa instituição que tem uma tradição e que é seguida. Então, Harry nunca quis deixar de ser da realeza. O seu bônus, ele não quer o ônus, ele quer controlar as regras de como é vendido as informações, como deveria ser beneficiado ele e a esposa, mas para isso o William tinha que sangrar e ele deveria estar ali pronto e decidir se voltava ou não para essa instituição. Então os ataques não é para a instituição, porque se fosse para a instituição, ele já teria pedido para retirar os títulos que eles carregam. E até hoje nunca teve este movimento. E hoje nós observamos as viagens pseudos reais onde Harry e Meghan usam e abusam de seus títulos, inclusive dos filhos, príncipe e princesa, que automaticamente, demorou um pouco, o rei Charles concede os títulos para os filhos do Harry. E ele não era obrigado a fazer isso, mas foi feito. Pergunto se o casal quis abdicar e falar não, igual a princesa Anne fez com os filhos. Muito pelo contrário, eles usam e utilizam também da grife monarquia. E ele quebra a cara achando que o William iria se estrupicar, iria se perder e leva uma burdoada da vida e explica bastante os movimentos, o desespero
e essa rota de colisão do fracasso. As coisas parecem que estão afundando muito rápido na vida da corte de Montecito. E o último detalhe. Harry não tem nem mais o número de contato do príncipe William, e mesmo se tivesse, o insider conta, né, essa informação, o William nem atenderia. Aliás, o príncipe Harry fala na entrevista da BBC, a última que ele deu, que ele falou do pai, que não sabia da saúde dele, se ele estaria vivo ou não, que todas as mensagens são vistas e são arquivadas. Não respondem. Ghost. Eles fazem o processo de silenciamento magistral. Falta de lealdade, de confiança com o casal de Montecito. Portanto, essa matéria eu trouxe para a gente poder debater realmente. Será que o Harry pensa assim? Eu acredito que sim. Ele achou que ele ia contornar, iria reivindicar seus direitos, que ele acredita que ele tenha, mas deu tudo errado, né? Coloque a hashtag fracassou. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho, quando eu te espero lá. Fui.